Olá, gente, meu nome é Washington, eu sou aluno de História da UES, atualmente eu me encontro no 6º semestre e hoje eu vou estar ministrando para vocês uma aula de História do Brasil, ok? Então, gente, o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje é o período joanino, que se estabeleceu de 1808 a 1821, certo? Então, gente, para a gente trabalhar esse conteúdo, a gente vai ter que se ater um pouquinho, a gente vai ter que voltar ali para o que aconteceu na Europa, para o contexto europeu do que estava acontecendo e como influenciou a vinda da família real para cá, beleza? Então vamos lá, eu vou estar usando aqui um slide, gente, que logo mais eu vou repassar para vocês, beleza? Então, gente, ali no começo do século XIX, a gente tinha duas nações que estavam numa crescente de poder muito grande, que eram nações bem-sucedidas economicamente, em questão bélica também, ok? Que era a França e a Inglaterra, certo, gente? A França, que era governada por Napoleão Bonaparte, e a Inglaterra, gente, que era considerada uma potência naval, beleza? Nesse período aqui, gente, é importante a gente salientar, antes de mais nada, que a França e a Inglaterra eram inimigas históricas, certo? Elas eram inimigas históricas, já tinham tido vários conflitos e nesse momento aqui a gente só tem o acirramento de outro conflito, certo? Mas elas já tinham uma história realmente de rivalidade, beleza? Nesse momento aqui, gente, específico, nesse começo do século XIX, a gente tem a França de Napoleão tentando subjugar algumas outras nações europeias, certo? Em principal, a Inglaterra, que tentava, nesse momento, se tornar uma grande nação industrial, certo? Então, Napoleão tentou subjugar a Inglaterra digamos assim, numa investida direta e não obteve sucesso justamente pela questão da posição geográfica da Inglaterra. A Inglaterra ela é uma ilha. Então, a esquadra marítima francesa não era páreo para a esquadra marítima inglesa, certo? Então não deu certo. Já em 1806, a gente vai ter uma nova perspectiva de Napoleão, certo? Que resolve ter uma estratégia um pouco mais indireta, que é o bloqueio continental. Washington, o que é o bloqueio continental? Gente, o bloqueio continental é um bloqueio econômico, certo? Nenhuma nação europeia continental poderia comercializar com a Inglaterra, nem receber navios ingleses, porque senão seria invadida, certo? E a chibata ia comer. Era basicamente isso. Então, nesse momento aqui, uma nação que era extremamente dependente ficou entre a cruz e a espada. Que nação era essa? Portugal. Portugal não sabia o que fazer. Se comercializava com a Inglaterra e tinha suas terras invadidas, tinha seu território invadido, ou se não comercializava e ia à falência por conta dessa dependência econômica, ok? Nesse momento aqui, gente, em 1807, a gente vai ter a quebra, certo, desse bloqueio econômico. Com a quebra desse bloqueio econômico, a França toma ciência disso e então entra em contato com a Espanha e eles formalizam o Tratado de Fontainebleau. Gente, eu não sei se eu estou falando corretamente, mas é mais ou menos esse nomezinho aqui, certo? Com esse tratado, gente, eles iriam dividir os territórios portugueses e dividir também as colônias portuguesas e extinguir a dinastia de Bragança, beleza? Com isso, Dom João VI fica desesperado, certo? Nessa época ele era príncipe regente e ele fica desesperado, não sabe o que fazer. E aí a Inglaterra dá aquela, digamos assim, ideia, né? Olha, foge pro Brasil, que a gente te protege, e em troca disso a gente vai ter alguns acordos comerciais, alguns acordos econômicos, alguns acordos políticos. Ok? Ok. E assim, Dom João VI e toda a sua corte, seus funcionários, foram lá no Tesouro de Portugal, roubaram tudo e partiram para o Brasil, certo? Gente, essa questão deles realmente terem saqueado o Tesouro Nacional é algo que a gente vê aqui no livro do Francisco de Assis, certo? História do Brasil. Ele fala realmente dessa questão deles saquearem e irem para o Brasil, beleza? Então, vamos lá, gente. Essa fuga do Brasil ela se dá em 1807. Com essa fuga, eles chegam em 1808 e em 1808 a gente tem um acontecimento, certo, na história do Brasil que muda totalmente os rumos desse país que era a principal colônia de Portugal, que é o quê? A abertura dos portos às nações amigas. Beleza? Quando a gente tem essa abertura dos portos, gente, basicamente isso decreta a morte do pacto colonial, certo? Desse monopólio português.
Com isso, gente, com essa abertura às Nações Amigas, a gente tem uma ampliação, certo? Uma ampliação do comércio brasileiro, certo? A gente tem uma ampliação também da economia, ok? Lembrando que essas Nações Amigas, gente, basicamente se resumiam a quem? Inglaterra, justamente, beleza? Então, e isso também, gente, tinha sido algo que eles tinham tratado justamente na fuga de Portugal para o Brasil, beleza? Era uma coisa assim que já tinha sido estabelecido, entre outras questões, como uma base naval ali em Santa Catarina, certo? Como também a doação da Ilha de Madeira para a Inglaterra, ok? Outra questão muito interessante que a gente tem que falar, gente, são os tratados de 1810. Em 1810, a gente tem dois tratados que são muito importantes. Um é o Tratado de Comércio e Navegação, que é um tratado econômico, certo, gente? Que visa, uma questão muito mais comercial, que dizia o seguinte: os produtos vindos ali da Inglaterra, eles só pagavam 15% de imposto, certo? Os que vinham de Portugal pagavam 16% de imposto e os vindos de outras nações amigas pagavam 24% de imposto, certo? O outro tratado que era muito importante era o de Aliança e Amizade, que dizia a seguinte coisa: o de Aliança e Amizade era um tratado muito mais político, certo? E que visava extinguir o tráfico negreiro, certo? Que Portugal ainda instituía naquela época, certo? Justamente também por conta dessa nova política e economia da Inglaterra, gente. Tinham passado pela Revolução Industrial, estavam naquele momento de encontrar mercados consumidores e os negros naquela época seriam esse mercado consumidor, beleza? Gente, com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, a gente vai ter uma modificação ali digamos, no visual da cidade, certo? A cidade ela vai ter agora vários prédios públicos, certo? Que não serviam somente para embelezar essa cidade, mas também para, digamos, tirar esses nobres que tinham vindo para cá e que estavam no tédio, certo? Então foi construído o Teatro Real, o Jardim Botânico, a Imprensa Real, são alguns exemplos, beleza? A gente também tem algumas mudanças de costume.